Então, e esse trabalho, esse curso ele é baseado na minha experiência. Foram desde 2004 que eu entrei nessa. Obrigada. Entrei nesse trabalho como técnica em enfermagem, a minha formação. A área holística eu comecei, André, agora, há mais ou menos a estudar tudo isso, todo esse universo. Na verdade, eu comecei em 2006, né? Foi quando iniciou todo o meu processo. Mas para trabalhar como terapeuta, faz mais ou menos uns 2 anos que eu estou nessa área. E eu tenho de formação, né, técnica em enfermagem, trabalhei na Europa, fui para a Europa em 2006, inclusive tem até uma live minha aqui que eu falei sobre isso. Eu trabalhei de 2006 a 2015, né? Depois eu voltei para o Brasil e trabalhei em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu foi uma outra experiência. Trabalhei em uma clínica de terapia integrativa e depois disso fui trabalhar como terapeuta com pacientes, com idosos, em um centro diurno. Então, esse curso é baseado em tudo isso, né, em toda essa minha experiência. E aí eu vou começar, eu fiz o lançamento já está aberto para quem tiver interesse. As vagas serão limitadas, teremos encontros semanais, mais ou menos um encontro por semana, duração de 1 hora durante 3 meses. E durante esses 3 meses eu darei total assistência, né, para o pessoal. Darei dúvidas que tenham, que surjam. E nesse curso nós vamos explanar, o trabalho vai ser em cima de terapias que possam ajudar esses profissionais a se manterem em um determinado padrão de equilíbrio, né? Equilíbrio físico, psicológico, emocional. Porque a gente sabe o quanto esse trabalho mexe, né, principalmente com o psicológico de quem cuida. É um trabalho bem desgastante, digamos assim, e principalmente com essa época que a gente está vivendo de pandemia. Então é todo um conjunto de situações que dificultam mais ainda. E a gente sabe que nessa área, né, o pessoal que trabalha com tudo isso, que trabalha com outros seres humanos e tudo mais ali, que estão na linha de frente, eles estão... Ai, que bom, André! Pede para ela entrar em contato comigo. E essas pessoas, elas estão entrando num padrão muito de depressão, síndrome do pânico, estresse, um estresse um nível gigantesco de estresse. Não conseguem se alimentar bem, não conseguem dormir bem, né? Então tudo isso a gente sabe que acarreta muitos danos para o psicológico e para o físico. Então esse curso, eu desconheço algum curso como esse aqui no Brasil, não tenho conhecimento. E esse curso ele foi criado, né? Ele foi justamente para isso, né? Para dar esse apoio a esses profissionais e a essas pessoas que cuidam seja de um parente ou de uma forma voluntária, né? Sabemos que tem muitos voluntários aí. Então, eu ensinarei durante o curso, serão ensinadas técnicas, darei dicas de alguns tratamentos que essas pessoas podem fazer para se ajudar, né? E aí existem várias técnicas, eu cito a questão da meditação, as terapias integrativas, as terapias alternativas, a terapia holística. Então, tudo vem a somar. Claro que, além disso, eu também dou
apoio, digamos assim, para que a pessoa perceba, né? Ela começa a ter essa questão do autoconhecimento, ela começa a trabalhar em cima do autoconhecimento dela. E aí esse trabalho com o autoconhecimento, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a perceber quais são os limites que ela tem, até onde ela tá, ela realmente tem forças para continuar ou não, né? E se necessário, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes, porque é necessário, se faz necessário o uso de medicamentos, a gente sabe disso, não adianta querer dourar a pílula aqui. Então, é todo um trabalho em conjunto, né? E aí, quem tiver interesse nesse curso, o que eu irei repassar serão essas técnicas. Darei dicas de como elas devem proceder em relação à questão da alimentação também. Claro que isso fica para um profissional que tem formação nessa área, né? Mas assim, algumas coisinhas a gente sabe que se faz necessário para se manter uma saúde física. Você tem que ter uma alimentação equilibrada, balanceada, não é isso? Então serão essas dicas que eu irei dar, formas de como você trabalhar o seu campo energético também, como você pode fazer determinados exercícios respiratórios que irão te dar uma acalmia, irão te dar um maior autocontrole, porque a gente sabe que quando nós lidamos com pessoas que estão ali doentes, né, pessoas dependendo da doença, muitas vezes existem momentos de que você tem que ser rápido, você tem que pensar, raciocinar rápido, tem que manter o equilíbrio para poder, né, ajudar. Então, para que isso aconteça, você precisa estar bem, né? E é justamente nesse ponto que o curso entra. Ele vai entrar nesse apoio para essas pessoas. Então, esse é o meu intuito. A minha experiência de todos esses anos, eu fui organizando, digamos assim. Então, esse curso será dado para vocês de uma forma organizada, né? Todas as minhas, o que eu fiz na minha experiência, que funcionou muito bem. Então, o que é que acontece? Além dessas aulas que nós vamos ter durante esses 3 meses, eu darei de brinde, de presente, um e-book. Eu fiz um e-book com um curso, né? Digamos que está tudo no e-book, né? Então você vai poder ficar com esse livro, vai poder ficar relembrando algumas coisas quando sentir necessidade, né? E é isso, eu comecei a observar que as pessoas que fazem que tem como método, que tem como vida, né? Que tem como trabalho esse cuidado com o outro, não adianta só boa vontade. Infelizmente, tem que se ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que está acontecendo, informações, se informar sobre o quadro do paciente, para poder fazer um trabalho de uma forma mais tranquila, mais segura, né? E até para o paciente confiar também, o familiar confiar mais no seu trabalho, na forma como você funciona nessa relação. Então, tudo isso foi um apanhado de todos esses anos meus de experiência e está tudo compilado nesse e-book e nesse curso. O curso será, não sei se falei, 3 meses de duração. As vagas são limitadas, não tem, porque eu quero dar atenção para a pessoa. Então, é impossível ter uma turma grande, né? Então, eu quero manter um grupo pequeno mesmo, é um grupo não tão grande, porque aí eu vou poder estar mais presente, estar mais em contato com essas pessoas, né? Que mais? Eu fiz uma colinha aqui para a gente não esquecer nada. Esse trabalho, por exemplo,
como eu comentei já em uma live anterior, o meu trabalho como cuidadora foi na sua grande parte, na sua grande maioria, pacientes terminais. Então, foram pacientes assim com muitos tipos de enfermidades, várias, e isso me deu uma certa bagagem também nessa parte prática. Mas eu comecei a ver que ia muito mais além. Esse trabalho, esse cuidado com o outro, né, que está ali doente, ele se sobressai a essa coisa do físico. Ele passa desse limite do físico. Por quê? Porque você começa a conviver com a pessoa diariamente, é criado um vínculo de confiança, um vínculo de amizade muitas vezes. Então isso vai muito mais além do que um trocar de fralda, um dar um medicamento, dar um banho, né? A gente sabe que vai muito mais além. Os próprios familiares muitas vezes estão ali, ficam abatidos, ficam sem saber como agir, né? E contam com alguém que tenha essa visão diferenciada, né? Então, além de tudo isso, eu irei também abordar esse lado da questão energética, esse lado de algumas técnicas que você pode utilizar com o paciente também, né? Mas o foco maior mesmo vai ser com o cuidador, tá? O foco desse curso não é ensinar você técnicas para você cuidar melhor, não. Eu também reservei uma parte do curso onde eu vou dar dicas de como você proporcionar esse bem-estar para o paciente. Proporcionar um bem-estar, cuidando a parte física do ambiente, cuidados mínimos que você pode ter que vão fazer toda uma diferença. Por exemplo, pessoas que têm Alzheimer, né? Existem coisas que podem desencadear uma crise. Um espelho no banheiro que está embaçado. Se o paciente se vê nesse espelho, de repente ele pode entrar em crise por não reconhecer, né, aquela imagem. E então, assim, são várias dicas que no decorrer do curso eu irei dar para essas pessoas que comprarem o curso, né? E eu coloquei, tem todos os dados. Quem quiser mais detalhes, entra em contato comigo pelo direct ou vai no meu Facebook. Eu tenho também o Facebook, você pode entrar em contato comigo. E tem também o telefone e o WhatsApp que você encontra aqui na bio, aqui do meu Instagram. E então, assim, o que foi que eu pensei? A gente não adianta você cuidar do outro e você ficar mal, né? Então, as pessoas esses profissionais, essas pessoas que fazem esse trabalho nesse período, principalmente agora, estão já no limite. Muitos já chegaram nesse limite, já passaram desse limite. E a gente sabe que tem toda uma questão também, né, financeira envolvida, muitos se sobrecarregam, né, tem uma sobrecarga enorme de trabalho devido a essa necessidade, né, a necessidade financeira mesmo. Então, pelo menos dar um suporte para essas pessoas, essa é a minha intenção, dar esse suporte para que essas pessoas possam fluir de uma forma mais leve, né? Com todo esse peso, com todo essa coisa do trabalho em si, né? E aí o e-book, né? Esse e-book você encontrará nele as dicas que eu irei dar nas aulas serão aulas online. Eu optei por isso porque tem aquele contato, né, direto com a pessoa, os alunos poderão fazer suas perguntas e na medida do possível a gente vai respondendo, vai dando esse apoio.
particularmente na época que eu trabalhava, se eu tivesse encontrado um curso como esse, teria me ajudado muito. Por quê? Porque eu tive que aprender praticamente sozinha tudo isso. As informações foram chegando. Então eu comecei a ver que, por mais que eu gostasse do que fazia, eu amava o meu trabalho, por mais que isso... Mas chegou um momento que já não dava mais. E aí eu mudei de profissão, né? Comecei a trabalhar com as terapias. Mas assim, eu sou muito grata a esse período, esse tempo de minha vida onde eu fiz esse trabalho. Foi muito gratificante, é muito lindo você poder dar esse apoio, poder dar essa ajuda, né, num momento tão delicado. Mas você também tem que se cuidar. Eu mesma teve momentos que eu adoeci o corpo de tanto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais. Eu cuidei de um senhor e eu passei 15 noites cuidando dele no hospital, porque a esposa queria que eu fosse, pediu que eu fosse, né? Queria que eu fosse. Dilma, por favor. Tá, tudo bem, vamos. Então eu fui fazer isso. Foram 15 noites sentada em uma cadeira, sem conseguir dormir, né? Tendo que cuidar lá. Então, chegou no 15º dia, Dilma não aguentou mais. Dilma simplesmente não aguentou levantar da cama. E aí chamei uma amiga e essa minha amiga me substituiu. Então, assim, até que ponto vale a pena? Não que vale a pena, não é isso, mas assim, até que ponto você colocar, né, a sua saúde mesmo em jogo? Não dá. Então, se vai fazer o trabalho, faz o trabalho de uma forma consciente. Não, eu não estou aguentando, não cheguei no meu limite, então pelo menos eu vou procurar uma ajuda. E é aí onde o curso vai entrar, né? Essa ajuda, essas indicações, o que você pode fazer em determinados momentos, como você deve agir, quem você deve procurar, o tipo de procura, né? O tipo de profissional que você deve procurar. Tem que se ter também muito cuidado com qual... existem terapeutas e terapeutas, né? Então tem que ter esse cuidado quando você for procurar alguém para te dar essa ajuda profissionalmente, né? No caso, por exemplo, um psicólogo e tudo, tem que ter esse autoconhecimento para saber que realmente você está precisando daquilo ali, né? E aí a gente vê também que, por exemplo, muitos, não estou generalizando, gente, tá? Aqui eu estou colocando alguns casos que eu observei, que eu tive acesso. Algumas pessoas que fazem esse trabalho já estavam tão sobrecarregados que tinham que tomar medicamentos sem orientação médica, tá? Se automedicando. Outros que têm acesso a medicamentos de uma forma mais fácil, né? Dentro do nosso... Então, assim, eu não quero entrar nesse mérito porque não é esse intuito aqui, mas a gente sabe que existe, né? Não adianta a gente negar essa realidade. Então, para se fazer um trabalho como esse, você pode sim, você pode fazê-lo sem ter tanto sacrifício da sua parte. Você pode sim, e é até melhor porque você vai render muito mais dessa forma, né? Quando você tem esse cuidado consigo, quando você começa a manter esse equilíbrio físico, emocional, psíquico, energético, automaticamente, consequentemente, o teu trabalho vai render muito mais e você vai ser muito mais capaz de ajudar essas pessoas. Vai ser um trabalho que vai ser melhorado, sei lá quantos %. Então, tudo juntando tudo isso, sabe?
se nós formos olhar por esse lado, por esse ângulo, é algo que é maravilhoso, né? Você poder se cuidar de uma forma, e até porque assim, existem técnicas que eu irei passar algumas técnicas que você não precisa, não vai ter gastos. São técnicas que você pode colocar em prática em casa mesmo, entende? Então, assim, não tem desculpa. Não vou fazer porque eu estou facilitando muito a questão do pagar, a questão do valor. Eu coloquei um valor muito abaixo, justamente para poder dar essa chance, né, para as pessoas. Então é isso. E se vocês tiverem alguma pergunta aqui, alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, tá? Pode perguntar que eu tô aqui para responder. No mais é isso. A minha intenção, assim, era repassar, né, tudo que eu aprendi durante todos esses anos, as coisas que me ajudaram, que me ajudam até hoje também. Então, eu percebo que existe muito essa negação também. Não, eu cuido de alguém, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser uma Mulher Maravilha ou super homem, eu tenho que ser né? E não é assim, não é. Então, terminam adoecendo sim. E quando vem esse adoecimento, geralmente ele vem de uma forma que vai te impedir de trabalhar. Ele geralmente é assim. Então, sabe, até que ponto vale realmente a pena, né? Até que ponto realmente você se sacrificar tanto assim. Não estou dizendo aqui que não é interessante você ajudar o outro, não estou falando disso, mas o que eu estou falando é até que ponto, para você ajudar, você tem que se ajudar também, você tem que pensar em você também, porque se você se esquece, como eu mesma fiz várias vezes, de me deixar totalmente de lado. Gente, pra vocês terem ideia, quando houve a morte lá do meu namorado, do meu noivo, que eu entrei em um estado de luto mesmo, né? Tava triste, entrei até em um quadro de depressão, pode-se dizer. E aí o que acontece? Eu secava as lágrimas, chorava, secava as lágrimas e ia cuidar do paciente. Eu estava bem para cuidar desse paciente? Não estava, eu estava triste, eu estava precisando de Só que eu morava com esse paciente, e essa paciente ela tinha uma dependência da minha pessoa mesmo, né? Nós éramos muito ligadas, muito amigas. Então, ok, vamos lá. E aí o que eu fazia? Paralelamente a essa situação, eu colocava em prática algumas dessas técnicas que eu irei repassar. Foi aí que eu comecei, aliás, eu já tinha começado antes, né? Mas assim, era sempre cada vez mais a necessidade de fazer meditação, por exemplo. Então, colocar tudo isso, trazer isso para mim, foi de grande ajuda, me ajudou demais. Se não fosse tudo isso que eu apliquei, dificilmente eu teria conseguido fazer esse trabalho durante tantos anos. A gente sabe que tem, por exemplo, a maioria das pessoas que fazem esse trabalho tem problema de coluna, assim, por mais que você tenha cuidado, não adianta, a maioria vai ter sim problema de coluna. Então existem alguns exercícios, né, vou usar algumas coisas que você pode praticar que vão te ajudar no alongamento, e aí você procura um profissional que tenha conhecimento nesse sentido, né, um profissional, seja um técnico, como eu posso dizer, seja um formado em pilates, existem vários, pilates, yoga, existem muitas terapias que vão auxiliar você nesse momento. Eu mesma tive problemas de coluna, sério, tive e ainda tenho decorrente desse trabalho, de todos esses anos de trabalho.
mas ao me exercitar, ao então manter um padrão de autocuidado, isso melhorou com o tempo. A minha coluna, ela já, eu já não tenho tantas crises de coluna como eu tinha antes. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha que começar novamente a me cuidar, né? Porque passei um tempo que eu não dava muita atenção a mim. Não, eu quero ajudar, eu preciso ajudar o outro, eu preciso, desculpa, eu preciso ajudar o outro e tem que ser assim. Eu não consigo, era mais forte do que eu. Muitas vezes ficava sem dormir várias noites sem dormir. Outros momentos não me alimentava direito porque não tinha tempo. Às vezes estava aqui comendo e tinha que correr para ir trocar uma fralda, sabe? Não, você tem que impor horários, tem que ter limites, por mais difícil que seja, mas nós temos direitos também, né? O trabalhador, ele tem direitos. Aqui no Brasil a gente tem muito isso, assim, as pessoas elas não observam muito isso, né? Não, eu tenho que fazer porque eu fui... Não, você tem que fazer também, tem que se cuidar também. Então eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Uma alimentação saudável, a questão dos exercícios físicos, sabe? São coisas que muitas vezes a gente deixa passar, mas que são de extrema importância, né? Não só para quem faz esse trabalho. Então, tudo isso, eu peguei tudo isso e joguei dentro de um curso. Tá tudo lá dentro, bem bonitinho, esperando quem chegar. E é muito gratificante para mim, sabe? Foi um trabalho que foi amadurecendo, eu fui investindo todo o meu tempo, tudo que eu aprendi. Então foi feito com muito carinho, foi feito com muito amor, né? E eu espero, sinceramente, com todo o coração poder ajudar o máximo de pessoas possível com isso, porque essa é a minha meta. Essas lives que eu comecei a fazer também, tudo isso, né, todo esse meu trabalho, o foco principal é auxiliar, é ajudar o outro, é poder ser útil, servir de exemplo. Então, essa questão, por exemplo, essa questão da alimentação, ela é absurdamente importante. Muitas vezes, principalmente os profissionais que cuidam, né, sejam eles enfermeiros, geralmente eles não têm tempo, principalmente se eles trabalham em hospital. Tem um pouquinho de tempo ali, eu não sei como está agora, né? Não sei se mudou. Mas na época que eu trabalhei no hospital, antes de ir embora para a Itália, eu trabalhei uma época no hospital aqui em Natal, e eu lembro que nós tínhamos pouco tempo. Às vezes, como tínhamos muitos pacientes para dar banho, muitas vezes nós perdíamos a hora de tomar o café da manhã. Imagina que loucura! E aí ficava sem se alimentar até o horário de sair do trabalho, que era 2 horas da tarde. Então, assim, sabe, não é inconcebível, não dá para conceber isso, é estranho. E aí, se você perdesse aquele momento, você não podia ter uma outra hora para se alimentar. Então, como é que você vai conseguir fazer um bom trabalho? Como é que você vai ter um bom rendimento, seja que trabalho for, independente da área, se você não tem o básico do cuidado consigo mesmo, né? E aí, por exemplo, outro exemplo aqui, quando as pessoas estavam alteradas emocionalmente devido à doença, né? Elas ficam, muitas vezes, tem momentos de agressividade, tem momentos de desespero,
E se você não está bem emocionalmente, o que vai acontecer? Você vai reagir a essa atitude que o paciente chega a tomar. Se o paciente de alguma forma diz alguma palavra brusca e tudo, dificilmente você vai levar isso para o pessoal. Então, vê como está tudo interligado. Você tem que estar bem para poder fazer algo bem, né? Então, os pacientes, quando eles estão, pacientes com problemas, alguns distúrbios psíquicos, né? Eles têm, eu mesma cheguei a cuidar de um paciente com esquizofrenia. Levei uns 2 murros desse paciente que eu sentei assim, né? Mas não era comigo, sabe? A coisa. Então, o que foi que eu fiz? Eu olhei para ele e ele, na hora, ele entendeu o que tinha feito e me pediu, ficou com vergonha pedindo desculpas. Na hora que aconteceu isso, eu olhei para ele e falei, pô, cara, não precisa não. E levei no bom humor, sabe? Porque tem isso também. Quando você quebra esse gelo. E aí, na hora que eu dei uma risada assim, ele olhou pra mim, ele ficou com vergonha. Depois aí esqueceu, né? Mas naquele momento foi constrangedor para ele o que ele fez. Então, você ter essa... Mas eu tive essa consciência, por quê? Porque já fazia muito tempo que eu vinha fazendo... A meditação te dá esse equilíbrio. A meditação te ajuda a manter esse autocontrole, né? De você entender que o outro não está fazendo aquilo, não é com você, não é uma coisa pessoal. Ele está fazendo aquilo ali porque ele está no limite dele. Então, isso também inclui o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe que você seria incapaz, né? Claro que existem momentos que você não está bem. Não é que você vai estar 100% bem. Comecei a fazer essas terapias, agora eu vou estar 100% bem. Não. Mas elas vão te dar um suporte para você manter o maior tempo possível nesse equilíbrio. Eu sei que eu estou falando muito aqui de equilíbrio, mas é porque é assim que funciona, tá? Não adianta, essa questão de meditação, de energia, nada tem a ver com religião, tá? Qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar isso. É uma questão quando você medita, você só acalma, você relaxa, você fica nesse momento presente. É isso, nada mais é do que isso. É você tentar educar a sua mente, né? Os macaquinhos que ficam pulando para um lado e para o outro. E existe, para aquelas pessoas que já têm um conhecimento sobre isso, né? E que fazem esse tipo de trabalho, elas sabem o quanto é importante você ter esse autocontrole diante de uma determinada situação com o paciente, porque existem as intrusões, existem, digamos assim, geralmente quando a pessoa está doente, ela fica num baixo nível, né, um nível baixo de energia, ela precisa da energia do outro para dar uma estimulada, para ela conseguir, né, ir levando, tentando ficar bem. Então, imagina a cena, né? Imagina aí a cena. O cuidador, o enfermeiro, não está bem. E aí ele se aproxima de um paciente que está nessas condições. O paciente necessita daquele apoio, seja energético, seja moral, seja físico também. E se o cuidador não está pronto para isso, se ele não está bem, ele consequentemente é meio que, é tipo assim, é tirar de onde não tem, entende?
Então, por isso que o trabalho flui mais quando você está melhor, quando você está quando você consegue manter, né? Você está nessa homeostase. Então, no momento que você percebe isso, você vê como funciona a coisa. Se você entra em um estado de, digamos assim, de harmonia, quando você se aproxima dessa, ele vai perceber e na maioria das vezes ele vai conseguir também entrar, não diria totalmente, mas entrar até um certo ponto, entrar também nessa calmia. Então transmitir, quer ajudar mesmo? Fique bem, cuide-se. E essa questão energética, ela é fundamental. Muitas vezes a pessoa tem determinadas discussões, brigas e se exalta com qualquer coisa e fica chateada e vai ali fazer uma medicação numa pessoa. Gente, sabe, é um veneno. É um veneno para você, principalmente, e para o outro também. Então, aí você tem que engolir seco aquilo ali, né? Mas não, eu tenho que fingir que estou bem para poder cuidar bem do paciente, para que o paciente não... Não é assim. Essa coisa de você engolir muito isso vai te dar um probleminha na tireoide ou até uma coisa mais séria, muitas vezes. Então, começar a ver tudo isso, todo esse universo de uma forma diferenciada. Então, esse curso, ele é para isso, para que as pessoas comecem a entender esse outro lado também da moeda, né? Muitas vezes, eu lembro que haviam pacientes meus que eles chegavam, eles estavam chateados, e aí eu chegava perto, né, próximo, e eu começava meio que enviar, sabe, enviar para ele pensamentos de acalmia, de paz, de tranquilidade, tudo vai dar certo, fica tranquilo. E isso é como se fosse fazendo um carinho na alma dele, sabe? É mais ou menos assim. Quando você faz isso, automaticamente tem essa resposta. Mas nem sempre vai ser assim, porque existem bloqueios também. A pessoa que está ali adoentada, está adoecida, ela tem determinados bloqueios e ela não vai perceber, mas não importa que percebam ou não percebam. O que importa é que você está fazendo, você está se doando. Então, para se doar, dê o seu melhor. E dando esse melhor, como é que você vai poder dar esse melhor? É você dando esse melhor primeiramente, principalmente a você mesmo. Então, sabe, isso tudo você percebe que isso tudo serve de muito mais para você do que para o outro. O outro, ele vai ser beneficiado também, mas o primeiro beneficiado somos nós. Então, não adianta, sabe? Não, mas é porque eu tenho que ter dinheiro, tenho que pagar contas. Eu compreendo perfeitamente tudo isso. Mas como é que você vai conseguir trabalhar se você adoece? Se você fica acamado? Uma pessoa que não se alimenta bem, uma pessoa que não se cuida fisicamente, que não pratica um exercício, e aí como é que ela vai se manter saudável? Como é que ela vai conseguir? Então, sem falar na questão até da imunidade mesmo. Se você começa a se cuidar dessa forma, a sua questão da autoimunidade emocional, autoimunidade física, energética também, né? Então, olha, uma das coisas que eu lembro perfeitamente, que teve alguns momentos que eu parava para pensar e eu dizia o seguinte: mas eu não posso fazer isso, eu não posso descansar porque eu tenho que ficar
eu tenho que fazer tal coisa na casa, eu tenho que organizar a casa, eu tenho que cuidar, não sei de quê, mas eu tô cansada, eu tô muito cansada. E aí eu não descansava, Então, quando terminava o trabalho, era impressionante, gente. Eu trabalhava, como eram terminais, né, na sua grande maioria, passava o quê? 3 meses, 2, 3 meses. E aí, após o falecimento desse paciente, geralmente eu ficava um mês só descansando, só recuperando as energias, para vocês terem uma ideia do quanto é exaustivo. E assim, olha, ainda existe, isso nós estamos falando de profissionais, e existem aquelas pessoas que cuidam de um familiar. Isso ainda é muito mais difícil, porque envolve muito a questão emocional, né? E aí vem todos os traumas de convivência, traumas vem os bloqueios, né? As raivas, as mágoas. E quando você se dedica a cuidar de alguém que é seu familiar, aí é que a coisa se torna mais difícil ainda, mais delicado ainda. Claro que existem algumas exceções, né? Mas na sua grande maioria é muito mais complicado. Então essas pessoas também precisam cuidar-se, né? Precisam desse carinho consigo mesma, de se dar um pouco mais de atenção. Eu mesma, com toda essa minha experiência, com o adoecimento da minha mãe, foi muito difícil. E mesmo, mesmo tendo esse conhecimento, né, todas essas técnicas, se não fosse tudo isso, eu não sei se eu teria suportado, porque ver outras pessoas cuidando dela e eu ali, que sabia como fazer o trabalho, eu estava, claro que eu também fazia, né, mas assim, tinha uma equipe trabalhando, e aí vem aquela coisa de você, não, só quem sabe fazer sou eu, né? Porque tem isso também, quando é um familiar que cuida do outro, geralmente, por exemplo, a esposa que cuida de um marido, né? Geralmente elas têm esse, eu diria que é um determinado, até um certo apego. Elas começam a achar que só elas têm aquela capacidade. E não, pode delegar também para outros, a não ser que não seja possível. Não tem quem assuma, só tem eu mesmo, tem que ser eu e eu. Tudo bem, tá tudo certo. Então faça, mas se cuide também um pouco, né? Tire um horário do dia, tal horário é o meu horário. O paciente está dormindo, aproveita, sabe? Vai fazer se você tiver já o acompanhamento com um psicólogo, eu super indico, porque você precisa pôr para fora, né? Tudo, não dá para ir acumulando. Muitas vezes essas pessoas que cuidam do outro também ainda têm uma família própria, marido, esposa, filhos. Então, assim, resumindo tudo isso, o auto-amor, a auto-atenção, o autocuidado. E tudo isso, eu coloquei o nome do curso, A Arte do Cuidar. Por quê? Porque ela é uma arte mesmo. E não é todo mundo que sabe, por mais que a pessoa seja tecnicamente falando, né? Por mais que essa pessoa seja preparada, mas ela precisa também ter uma outra visão desse trabalho. Ela precisa saber que aquele paciente que está ali na cama, ele tem uma história, ele teve as experiências dele, ele tem suas dores, seus medos, seus traumas também. Então você olhar além do cuidado físico,
é você ir além disso. E aí acontecem coisas mágicas quando você começa a ter esse olhar. Esse olhar te traz segurança, esse olhar te dá essa calmia, né, que a gente fala tanto. Quando você começa a olhar o paciente dessa forma, você começa a entender um pouco mais do que ele está passando, a empatia, né, pelo que o outro está passando. Então, você aprender, você entendendo isso, você vai poder facilitar mais a vida para ele, né? Se dependendo da situação, se ele compreende ou não. Mas dá para ele sente, de qualquer forma o paciente vai sentir essa diferença. Existem enfermeiros, existem profissionais que eu honro, sabe, cada um deles. E eu acho belíssimo quando eu vejo um que faz assim, faz a coisa com amor mesmo, sabe, que se dedica e tudo, mas que ao mesmo tempo se cuida, vai na sua igreja, tem o seu momento de lazer, que tem um amigo para desabafar. Existem pessoas assim. Então, esse curso vai ser direcionado para essas pessoas que não têm ainda, que não sabem. Muitas vezes nós somos criados, nós somos, digamos assim, recebemos o seguinte: você tem que trabalhar, você tem que ter dinheiro, você tem que pagar conta, você tem que ser dona, você tem que ser uma guerreira, né? Enfrenta a vida como uma luta, um campo de batalha. Você tem que ser guerreiro, você tem que suportar, você tem que enfrentar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, e quando é que eu vou poder ser gente? Quando é que eu vou poder ser um ser humano simples? Não é simplesmente um ser humano. Quando é que eu vou poder fazer isso? Me explica aí. Então, sabe, começar a entender essa parte também. Você é humano, você tem sentimentos, você tem necessidades físicas, psicológicas, emocionais. Então, se presenteie, se permita. Porque você fazendo isso, eu garanto a você, como você vai ter uma melhoria assim gigantesca, seja na tua vida profissional como na tua vida privada, né? Então, muitas vezes, num país como o nosso, a gente sabe que é um trabalho que não é valorizado o quanto deveria ser, né? A questão financeira também, a gente sabe que deixa a desejar muito, mas faça o seu melhor, independente do que vem com esse melhor, sabe? Assim, do que você recebe em troca. Quantas vezes eu lembro de cuidar de pessoas, de cuidar de pacientes e os familiares simplesmente não reconheciam, ainda vinham me criticar, ainda vinham exigir mais do que eu fazia. E aí eu percebi que não é por aí. Não, eu faço a minha parte, eu estou fazendo e faço bem. Eu tinha essa consciência. Então você, quando você faz esse trabalho de interiorização, de autoconhecimento, você sabe que você está dando o seu melhor e ninguém vai chegar para você. Se chegar alguém e disser o contrário, você simplesmente vai olhar para essa pessoa e vai dizer, tá tudo bem. Mas eu não penso dessa forma, porque você tem consciência do que você faz e você sabe que você dá o seu melhor. Mas para você dar o seu melhor, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, não vai. Então, assim, eu espero que essa live foi praticamente para falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse curso. Hoje é o lançamento oficial do curso. Então, se vocês tiverem interesse, conhecerem pessoas que possam interessar, o meu contato tá aí, né? Entra em contato comigo e aí eu explico direitinho o valor, como é que fica, como é que faz tudo, como é que vai funcionar, né? A questão das aulas. Então, para quem chegou depois, para quem não ouviu logo no início, serão aulas online, né? Eu faço questão de dar essas aulas online para poder ter um contato maior. As vagas são limitadas, mas que
dependendo da demanda, podemos repetir, né, o curso, não tem problema nenhum. Mas assim, eu prefiro turmas pequenas, por quê? Porque essas turmas, eu poderei dar um maior apoio durante esses 3 meses, né? Serão encontros semanais, 1 hora por semana, né? Um dia na semana. Eu pretendo fazer das 21 às 22 horas. Eu acho que esse horário é o melhor horário que tem. Vocês já estão, para quem tem filho e tudo, a meninada já está meio que dormindo. Mas aí é uma outra, a gente vê. Depois eu vou colocar direitinho essa questão do horário, dependendo da demanda. E é isso. E esse curso foi feito para dar esse suporte, principalmente nesse período que a gente está vendo aí, essa questão da pandemia, de como a coisa tá, né? Tá todo mundo já no limite, os profissionais que estão na linha de frente, o meu respeito por todos, por todos, por todos. É uma coisa assim que não tem palavras para agradecer, tanta dedicação, tanto a pessoa correndo risco, né? Deixando a sua própria família em casa para ir cuidar de outro que não conhece, muitas vezes nem é tratado como merece, né, pelos familiares ou pelas outras pessoas que não entendem a limitação do enfermeiro, a limitação de um médico. Mas a gente também entende esse outro lado, né, da pessoa que chega ali doente, com um familiar que não está bem. Nós entendemos tudo isso. Mas assim, eu quero deixar aqui os meus parabéns, assim, a minha admiração por todos esses profissionais, e que esse curso é uma forma de contribuir, como forma de agradecimento também para cada um deles, né? Então eu estou à disposição para quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais alguma coisa. Eu pretendo já iniciar agora em agosto, né? Ainda não tem uma data marcada, eu deixei em aberto, porque quando formar a turma, então nós começamos. Eu irei presentear um e-book, né, que eu fiz com todo carinho para vocês. Então esse e-book só vai ser para as pessoas que comprarem o curso, tá? E praticamente essa era a mensagem que eu queria passar. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, por me darem essa oportunidade, né, de estar aqui fazendo esse trabalho. Eu continuo atendendo como terapeuta, tá? Não, uma coisa não interfere, digamos assim, pelo contrário, né? Só soma. Então, mas no momento, por isso eu peço até desculpas que eu quebrei um pouco essa coisa da live todo sábado que eu vinha fazendo, porque eu estou me dedicando também a esse outro trabalho, né? E esse trabalho ele exige, ele tem eu tenho que ter um cuidado maior também, né, com ele. Então é toda uma preparação, uma questão de... E é isso, gente. Estamos aqui, qualquer coisa, entrem em contato. Se quiserem repassar o meu contato para alguém que vocês saibam que faz esse trabalho, que precisa, né? Eu também vou começar agora com um trabalho com não palestras presenciais, porque não é possível ainda, né? Mas eu pretendo fazer esse trabalho aqui em Natal também. Então, alguém de Natal aqui que estiver assistindo, tiver um interesse, entre em contato comigo, que a gente pode ver como fazer tudo isso, tá bom? E vamos continuando, né? Então, as lives, como vocês estão vendo, ontem eu fiz um aqui com a yoga do riso, né? Com a nossa amiga Vera. E vamos continuar, tá? Essa semana provavelmente vamos ter um outro convidado. Então vocês serão sempre muito bem-vindos. Essa casa aqui é de todos, né? Não é o meu canal, é o canal de todos. Então sintam-se à vontade, tá? Eu sempre digo isso. Se quiserem conversar, entrar em contato, direct, pode entrar em contato comigo, que assim que possível eu respondo a todos, tá bom? O tempo tá acabando.
Agradeço mais uma vez. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem bem. Um beijo no coração de todos e a gente se vê essa semana, tá bom? Tchau, tchau, gente. Amei estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigadão.